Linda a palavra do Senhor. É a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu aos pés do caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu em espinho, e os espinhos cresceram, sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e deu frutos, 100 e outro 60 e outros 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. É a palavra de Deus. O que dá para a gente entender sobre a palavra de Deus, sobre essa parábola do semeador, é assim: Jesus veio ao mundo, ele veio para nos salvar. Também ele levou a palavra dele para toda a humanidade. Só que uns ouviam, outros também ouviam, mas não guardavam a palavra de Deus. Outros ouviam, mas na mesma hora esqueciam o que Jesus estava dando e explicando. Outros, que é a parte onde ele semeou uma parte, caiu nos pés do caminho e vieram as aves e comeram. Quer dizer que as pessoas ouviram a palavra de Deus naquele momento, se alimentaram dela, mas não guardaram. A outra parte caiu em pedregais, onde havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra firme, mas veio o sol e queimou. É então onde eu quero explicar, onde Jesus deu a palavra, todos ouviram, mas uns guardaram a palavra, mas depois esqueceram, porque foi onde as aves comeram, aonde tinha as pedras, nasceram, que era terra aves, as pessoas menos deram a intenção, não tiveram o momento e a alegria para ouvir a palavra de Deus, ali mesmo ficou. E outras caíram em espinhos e cresceram espinhos e sufocaram a palavra de Deus. Então, a pessoa ouviu a palavra de Deus. Naquele momento a pessoa creu. Só que veio a tempestade, veio a tribulação e as pessoas esqueceram da palavra de Deus. Em vez de clamar por Deus, naquele momento, estavam sobre aquela tribulação. Não clamaram por Deus, então não teve salvação. Outros caiu em boa terra e deu frutos, e 100, outros 60 e outros 30. Uns criaram bastante, outros menos menos ainda. Então, mas acreditaram na palavra do Senhor. Aqueles que deu 100 acreditou tanto em Jesus, no que ele falava, que se envolveram com Jesus. Não deram atenção mal. Quando veio a tempestade, a tribulação, ali se envolveram com Jesus, clamaram por ele, e Jesus aliviou. Jesus estava com eles e nada de mal aconteceu. Então, é o significado destas palavras. Que muitos creram e muitos acreditaram. Então, e aí então que a seca deles, os discípulos disseram: por que ele fala por parábola? Escute só que Jesus respondeu. Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas eles não lhe é dado. Então, Deus não abriu o coração daquela pessoa para falar, para ouvir o que Jesus estava falando e guardar, porque
ele não tinha a mínima intenção de guardar as palavras de Deus e seguir aquele caminho que Jesus estava ensinando. Então, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aqueles que não têm, ainda aquilo que tem será tirado. Aqueles que têm fé em Deus será aumentado, será em abundância e vai sempre triunfar na vida, porque tem Jesus Cristo. Aqueles que não acreditarem nele, que a fé pequenininha, que não, quase não tem, será tirada assim. Não é riqueza, não é dinheiro, não é abundância de riqueza que será tirada. É a fé. Aqueles que menos têm será tirada, porque não tiveram crença no que Jesus falava. Por isso que ele escreveu. Por isso lhe falo por parábolas. Porque eles vendo, não vê, ouvindo e não ouve, nem compreender. É isso que eu estou entendendo e isso que eu estou explicando. Eles ouviram, mas não quiseram ouvir. E não quiseram entender o que Jesus estava falando, compreenderam. Primeiro se cumpre a profecia de Isaías, que ele diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. É isso que eu acabei de explicar. A pessoa não deu a mínima palavra, não entendeu, não sabe. Que nem aquele hoje. As pessoas que abrem, se viram os olhos e eu vejo que a gente está no fundo. O que está acontecendo no mundo é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas as pessoas não abrem os olhos para ver o que está acontecendo. O mundo está cada vez pior e pior. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram o mal gargalhado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos, ou ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e ouve por ele. Então, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, que seguem Deus, está aqui escrito, porque o coração deste povo é endurecido. Muita gente não desce por isso, não quer dar atenção à palavra de Deus, não quer abrir a palavra, um livro, a Bíblia, a ler a palavra de Deus, preferem ver outras coisas, filmes, preferem ver funk, dançar funk, outros preferem trabalho, uma festa, mas não querem dar ouvido à palavra de Deus, não querem ter um entendimento do que é o mas aqueles que compreendem, que ouvem a palavra de Deus, que lêem a palavra de Deus, Deus está presente na hora da angústia, Deus está presente na hora da tribulação, Deus está presente na hora da tempestade e Deus abençoa e protege. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. As pessoas ouvem e veem. Quem acredita em Deus e guarda a palavra de Deus. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver os que vos verdes, e não viram, e ouvir o que vos ouve e não ouviram. Que no tempo que Jesus veio ao mundo, muitas palavras, Deus falava, Jesus veio, trouxe a palavra de Deus, espalhou, né, o evangelho para todo mundo. Muitos quiseram ouvir e outros não quiseram ouvir. Aqueles que ouviram e guardaram a palavra de Deus, tanto hoje como antigamente, que hoje é a mesma de antigamente, que a palavra de Deus continua a mesma, então será bem-aventurados que ouvem a palavra do Senhor. Bem-aventurados aqueles que veem as palavras do Senhor e ouvem dos seus ouvidos, porque ouvem. É bom a gente ouvir a palavra do Senhor. Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo tem a Bíblia em casa, a Escritura Sagrada em casa. Então abre a palavra de Deus, vai ler. Conversa com Deus, que Deus está conversando contigo nesse momento. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver Jesus e vos verdes, e não viram, e ouvi, e que os outros viram e não ouviram. Muitos desejaram ver Jesus, que nem hoje mesmo.
Eu mesmo queria estar presente nesse momento. Acho que todo mundo queria estar presente nesse momento que Jesus veio ao mundo, falar sobre a palavra de Deus. Mas não tivemos essa possibilidade. Já que nós não tivemos a possibilidade de estar com ele, então pega a palavra dele, lê, porque você está ao lado dele. Ele está com você. Por isso que está escrito aqui. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Tá vendo como é que é? É este e o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz, não guarda para si. E si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. Tá vendo? Tem muita gente que não tem aquele prazer de dizer, eu sou de Jesus, eu sigo o caminho de Jesus. Então, esse é o que não quis ouvir a palavra do Senhor, é o que não quer guardar a palavra do Senhor, é o que não quer pegar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada e ler ela. Porque se você ler a palavra de Deus, nada de mal vai te acontecer. O que foi semeado entre os espinhos e o que ouviu a palavra, mais cuidado deste mundo. A sedução da riqueza sufocam a palavra e fica infrutíferas. Tá vendo? Tem muita gente que tem a palavra de Deus, que está no caminho de Deus, como que nem uma vez eu já falei. Quando as pessoas enriquecem demais, esquece que Deus existe. É onde eles são sufocados. Porque esquece que Deus existe, porque tem muito dinheiro, muita riqueza, e acha que o Deus dele é aquele dinheiro, aquela riqueza, mas tudo acaba. Só não se acaba a palavra de Deus. Então, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouviu e compreende a palavra e dá frutos. Um produz 100 e outros 60 e outros 30. Acabei de falar. Aqueles que guardam a palavra de Deus, multiplica no seu coração a alegria de viver ao lado de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sentindo a palavra de Deus. Então, gente, faz o que Jesus falou. Bem-aventurado os olhos porque vê e os ouvidos porque ouve a palavra de Deus. Porque a verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes e não ouviram, e ouvir o que vos ouviu e não ouviram. Aqui tem a parábola do trigo e do joio. Pôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia e boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então, tem muita gente boa, que são de Deus, que planta coisas boas. Aí vem o inimigo no meio daquela plantação boa, que está plantando a palavra de Deus, quer tirar. Entra no meio e fica querendo prejudicar a pessoa que tanto ama a palavra de Deus, quer prejudicar. Então, a gente tem que tirar ela antes que crie raiz. E ele disse, o inimigo é quem fez isso. O servo lhe disse, queres que, pois que vamos arrancá-la? Porém, ele lhe disse, não, para que eu, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por a ocasião da ceifa, direi o ceifário,
Colhei primeiro o joio e atai o molho para queimar, mas o trigo juntai no meu celeiro. Isso é quando Deus, Jesus, vinha ao mundo. Que se juntar todos a humanidade, tanto os bons como os ruins. Então Deus vai tirar primeiro o ruim. As pessoas mal, as pessoas que fazem coisas mal perante os olhos de Deus, vai ser queimada no fogo do inferno. E as pessoas boas, Deus leva para si. É o que dá o entendimento, é esse. O joio é as pessoas mal. E o trigo, as pessoas que procura Deus, que anda nos mandamentos de Deus, que não mata, não adultera, não rouba, não fala mal do seu próximo, não levanta falso testemunho ao seu próximo, não cobiça o que é do outro. Que esteja sempre as pessoas boas, desejando coisas boas. As pessoas boas são os que são levados para o celeiro de Deus. E o ruim será queimado no fogo do inferno. Termina aqui a minha palavra que Deus mandou dar. Boa noite, boa tarde.